Hoje vamos falar com a professora Adriana Antunes da Unicamp. Ela que é formada em nutrição e possui pós-doutorado na Tecnolat, na Ital de Campinas. Ela é autora do livro Leite para Adultos, Mitos e Fatos frente à Ciência. A professora Adriana tem atuado fortemente na área de microbiologia e segurança dos alimentos, saudabilidade, desenvolvimento de produtos e também probióticos e prebióticos. A professora Adriana também escreve alguns artigos para o site Milk Point. Bem-vindos ao canal A Faca e o Queijo, o canal mais cheiroso do Brasil. Olá, professora Adriane, tudo bem? Tudo bem, Márcio, e você? Tudo bem, graças a Deus, professora. E o tema hoje é um pouquinho polêmico, né? Que é a questão do consumo de leite pelos adultos. Márcio, acho muito bom a escolha do tema. Agradeço você ter me chamado para vir falar sobre isso. Eu acho estranho até hoje essa questão que a gente tem visto do consumo do leite ter se tornado polêmico, já que a gente consome esse produto há tanto tempo. É verdade, professora. Então eu já começo com essa questão. É verdade que o homem é o único animal que consome o leite depois de adulto? Não, isso não é bem verdade, né? A gente pode observar que se você der leite para um animal adulto, um animal que é um mamífero, ele vai consumir e vai gostar, né? Então a gente tem até o hábito de dar leite para gato, para cachorro, para animais adultos, e eles consomem e gostam, né? Então eu diria que é um pouco de questão de acesso, né? E de tecnologia de alimentos para você obter o produto, processar e ele ficar disponível. Não é bem assim, no meu ponto de vista, não. Né? Então, é mais Inclusive, uma questão de acesso ou questão cultural. inclusive, professora, tem a questão do consumo do soro pelos porcos, ou muitas vezes quando se faz um queijo e destina-se aquele soro ao rebanho. Exatamente. É que o leite é um alimento caro, é um alimento nobre, né? Mas outros animais, mamíferos adultos, consumiriam contanto que fosse permitido, que fosse oferecido a eles. Aí a gente entra naquele outro tema, né, professora, de quem pode ou quem deve beber leite e quem não pode ou quem não deve beber leite. Certo, mas bom, o leite é um alimento que será ou não será tolerado por algumas pessoas ou em determinadas fases da vida. E às vezes você pode transitoriamente não estar te caindo bem o leite, pode acontecer também, depois você volta a consumir sem problemas. Então, nada é tão definitivo assim, né? A não ser em alguns casos muito específicos. Então, eu diria basicamente é o seguinte: o leite é o alimento da primeira infância, com certeza, né? Então, o lactante tem que tomar, né? O bebê tem que tomar o leite da sua mãe e cada espécie, assim por diante. Agora, continuar tomando leite na infância é bom também, porque você está num momento de desenvolvimento ósseo, dentário, né? Troca dos dentes. Então, um aporte importante de cálcio, ele é necessário, né? Ele é recomendável. Não que você não tenha cálcio em outros alimentos, a gente tem também. Mas, às vezes, esse cálcio não está tão biodisponível, a quantidade ingerida não é a suficiente. O facilitador da absorção do cálcio é a vitamina D, só que hoje em dia a gente não consegue ficar muito exposto ao sol, né? Então a gente tem as questões de camada de ozônio, câncer de pele. Então, quem é mais da nossa geração, assim, minha e do Márcio, a gente costumava ficar mais no sol. Hoje em dia já não, né? A gente se protege, tem gente que não sai de casa sem protetor solar. Então a gente também, o Brasil até é um país que tem bastante luz solar, a gente acaba até se expondo, mas tem países que as pessoas não têm um regime de luz solar muito grande, né, durante as épocas do ano, tem invernos rigorosos, então o leite acaba sendo uma fonte importante tanto do cálcio quanto da vitamina D, se for o leite integral. Então, ele é uma fonte boa, rica, e por ser um alimento líquido, você consegue ingerir com muita tranquilidade 300 ml, 500 ml. Então, quando a gente vai para as fontes vegetais, a gente também tem alimentos que são fontes. Mas, às vezes, você não consegue
uma quantidade tão grande assim de cálcio a partir desses alimentos. Quem não deve, quem não se sente bem, né? Quem já tem diagnosticado tanto a intolerância à lactose, então tem desconforto ao consumir, tem distensão, cólica, dor, diarreia, ou às vezes constipação, ou as pessoas que são alérgicas à proteína do leite. E aí dá coceira, irritação na garganta, tem manifestações alérgicas, pode ser rinite também, sinusite. Então, nessas situações específicas, não se recomenda. Se você vai bem com o leite e gosta, por que não consumi-lo, né? Então, na dúvida, consulte seu médico, faz exames e descarta, né? Se você tem alguma não recomendação ou não, ou se você tem liberdade para consumir. Lembrando que os alimentos, se o seu problema é a lactose em específico, a gente só encontra a lactose no leite mesmo. Tá? De todas as espécies, a gente vai encontrar. A lactose é o açúcar do leite. Hoje em dia, a indústria de laticínios já se adaptou muito bem a essa questão da lactose, então você encontra marcas que têm todos os produtos da linha já na versão zero lactose. Então, se esse é o problema, esse problema já não é mais intransponível, você consegue lidar bem com ele. Ou você pode comprar a enzima na forma de medicamento e seguir sua vida consumindo os produtos que você gosta. Além da questão do cálcio, que previne a osteoporose, a questão dos dentes, que a professora comentou, existe a prevenção de outras doenças também? Nós associamos muito o consumo do leite com a saúde óssea, né, dos ossos e dentes. Mas o cálcio é importante para muitas outras funções também. Uma delas que eu citaria é para a manutenção da pressão arterial sistêmica, né, a nossa pressão do sangue da forma correta, para que a gente não tenha hipertensão arterial. Então, a gente precisa ter boas fontes de cálcio na dieta. O cálcio também é muito importante para contração dos músculos também. Então, ele é muito recomendado para que você não tenha câimbras, para pessoas que praticam atividade física com bastante intensidade. O cálcio também é muito importante para as gestantes, né? Porque elas estão num processo, né, de formação de um bebê, depois elas vão amamentar. Então, é importante que a gestante tenha um aporte grande, né, importante de cálcio também na sua alimentação. Então, eu citaria principalmente esses benefícios em relação ao cálcio. Mas o leite tem outros nutrientes importantes também, né, que podem prevenir hipovitaminoses. Então, eu citaria, em especial, a vitamina A, quando a gente está falando da versão integral, e a vitamina A é necessário que a gente faça um consumo de uma quantidade grande. E tem muitas pessoas que não comem muito vegetais, né? Então, não comem muito frutas, não comem muitas verduras, né? E ao não comer, pode se manifestar uma deficiência da vitamina A, que é importante para a saúde dos olhos, por exemplo. Não apenas, né? Mas para a saúde dos olhos. E nós temos também uma fonte importante de vitamina D, que é importante também, antirraquitismo, né? Para a saúde dos ossos, bem como o cálcio. É uma fonte importante também de boas proteínas, né? Então, especialmente para pessoas que têm uma alimentação, às vezes, pobre em proteínas, ele acaba se tornando uma fonte relevante, especialmente de alguns aminoácidos que são os constituintes das proteínas, que são essenciais para a nossa saúde e que, às vezes, estão em quantidades pequenas nas fontes vegetais. Bom, então, resumindo, eu diria que esses são os principais atributos do consumo de leite, os principais nutrientes que ele vai nos aportar e os benefícios da nossa saúde. Só voltando um pouquinho, professora, a questão do cálcio, o cálcio também está presente nos vegetais, mas eu teria que comer um mundo de vegetal para poder equivaler mais ou menos a um copo de leite, seria isso? Sim, o que acontece? Tem alguns vegetais, por exemplo, o brócolis, que ele tem uma biodisponibilidade, o cálcio está numa biodisponibilidade melhor até do que no leite. Porém, a gente não consome brócolis todos os dias ou não consome brócolis em uma quantidade muito grande. Tem outros vegetais folhosos escuros
que são fontes interessantes de cálcio também, mas que tem fatores que também acabam, podem dificultar essa absorção do cálcio, podem que ela age como se fosse uma esponjinha e fazem com que esse cálcio seja carreado e excretado nas fezes. Então, professora, tem muitas vezes que as pessoas confundem muito a questão da intolerância à lactose com alergia ao leite. O que a gente poderia trazer sobre esse tema? Certo. A intolerância à lactose ele é muito mais comum do que a alergia. Esse é o primeiro fato importante. Algumas pessoas, em algum momento da vida, podem se tornar intolerantes à lactose e podem, depois disso, voltar a tolerar ou tolerar quantidades menores ou sempre ter um certo desconforto quando consome. A alergia, ela também pode se manifestar em algum momento da vida e depois desaparecer, tá? Mas ela é mais comum em crianças, né? Então, nos primeiros meses de vida, no primeiro ano, mas com o tempo ela pode também deixar de se manifestar, né? Então, depois dos 5 anos de idade, ela pode também deixar de existir, né? Deixar de se manifestar. Mas, basicamente, o que são, né? Porque existe muita confusão entre esses termos. Então, primeiro a gente precisa entender que o leite é composto por muitos nutrientes, entre eles a fração proteica e os açúcares, que em especial nós temos a lactose, mas a gente tem outros açúcares também no leite. Bom, as proteínas, em geral, quando existem manifestações alérgicas, essas manifestações são as proteínas. Elas se manifestam em relação a proteínas dos alimentos. Então, tem pessoas que terão alergia a peixe, terão alergia a ou frutos do mar em geral, ou amendoim, ou outras nozes e castanhas, soja, enfim, N outras fontes de proteína. Isso acontece justamente pelas questões químicas, conformacionais dessas moléculas. Os açúcares, eles são quimicamente muito mais simples e muito mais fáceis de serem absorvidos e de não gerarem uma resposta do corpo de, nossa, o que é isso, né? Não sei o que é essa substância, então estou com medo de que seja uma substância que possa me intoxicar de alguma forma. Com os açúcares não acontece isso, porque eles são quimicamente não são tão complexos. Então, o problema com a lactose é quando falta uma enzima chave. A enzima é como se fosse uma tesourinha que vai quebrar esse açúcar do leite, que é composto por duas moléculas, vai quebrar no meio. Então, falta essa tesourinha para fazer essa quebra, para esse açúcar ser absorvido. E aí, não existindo essa tesourinha, essa molécula vai puxar açúcar e vai causar vai puxar água da luz intestinal e vai provocar diarreia, ou vai ser fermentada por bactérias que estão ali dentro do intestino e vai dar gases, flatulência, é mais ou menos nesse sentido. Então, não faz sentido falar que uma pessoa tem alergia à lactose, né? Não, porque a alergia será sempre a fração proteica. E professora, é verdade que essa intolerância ela pode estar relacionada a uma questão racial? Sim, é verdade. É uma história um pouco longa, então eu vou tentar resumir, mas nós fomos geneticamente desenhados, né, biologicamente desenhados para a gente consumir o leite na primeira infância e depois não mais, porque a gente não teria mais a nossa mãe nos aleitando, né? Então, a nossa mãe passaria a dar leite para os nossos irmãos, né? E assim por diante a gente teria que buscar outros alimentos. Mas em determinadas populações que tinham o costume de criar gado, possivelmente para consumir a carne e usar o couro, enfim, tiveram a ideia de beber o leite. Seja lá porque estavam com sede ou estavam com fome, não sei, tiveram a ideia de beber o leite. E acabou caindo no gosto deles, né? Mas, possivelmente, eles tiveram ali uma certa intolerância à lactose, porque não tinha mais enzima, possivelmente, para quebrar esse açúcar.
Agora, como caiu no gosto daquelas tribos, né, daqueles grupos, e eles começaram, então, a tomar esse leite ou a fazer processos ali, começaram a desenvolver os produtos, né, desenvolver ali iogurte, queijo, então essas coisas todas foram iniciando, né, a partir, às vezes até foram sendo descobertas meio que ao acaso, né, e depois foi se aperfeiçoando as técnicas. Então, a partir disso, desse consumo, que acabou favorecendo uma mutação genética nesses grupos, né? Então, foi uma mutação que aconteceu a partir de um consumo na fase adulta da vida. E essa mutação, esse gene mutado, ele tem uma capacidade grande de se transferir para os descendentes. E é isso que aconteceu. Então, tem pessoas que descendem dessas pessoas, né? Que sofreram essa mutação e que continuam, então, com a habilidade de digerir a lactose na fase adulta da vida. Mas nem todo mundo recebeu esse gene, né? Então, eu me considero uma pessoa que é mutante em relação a isso, porque eu não tenho problema nenhum com a lactose. Mas nem todos têm essa característica genética. E tem uma relação, então, com continentes da Ásia, África, Europa? Sim, essa mutação foi primeiramente observada no norte europeu, mas ela também foi observada na África, no continente africano, também pelas mesmas situações, né, de povos que tinham o hábito de pastoreio, né, que tinham criações de gado e começaram a consumir o leite. Então, ela aconteceu em diferentes partes do mundo, tem registros dessas duas regiões com certeza. Mas nem todos receberam esse gene, essa informação genética. Então, dependendo, né, das raças, existe uma maior ou menor predominância de pessoas que são tolerantes ou intolerantes à lactose, né? Então, por exemplo, embora tenha acontecido na África, né, mas a África é muito grande, né? Então, a maioria dos africanos, na verdade, são intolerantes à lactose. Então, são regiões específicas onde existem grupos, né, que são tolerantes. Na Europa, então, tem também, no norte europeu em especial, né, existe a prevalência muito baixa. No Brasil, como nós somos muito miscigenados, existe uma grande variabilidade, né? E também tem grupos que falam 70% da população no Brasil é intolerante, tem grupos que falam que não é tanto assim, então depende. Entre os orientais é alto também a intolerância à lactose. Então, os orientais não vão muito bem com leite, precisariam consumir os produtos deslactosados para não ter problema. Professora, existe um porquê do leite estar no topo dos alergênicos? Existe sim. Isso está relacionado especialmente com o baixo tempo de aleitamento materno. Então, o ideal é que as pessoas recebessem leite de suas mães exclusivamente até o 6º mês de vida, né? Então, exclusivamente significa nem água, nem chá, apenas leite. E depois, a amamentação fosse mantida até o 1º ano, com introdução de outros alimentos, e depois, se possível, manter ainda o tempo que fosse possível, sei lá, até o 2º ano de vida. Isso seria as condições ideais. Mas hoje em dia está muito difícil, né? Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, com as questões da modernidade, é difícil de conciliar. Inclusive, licença maternidade de 6 meses não é todo empregador que dá, né? Então, em geral, a licença maternidade é de 3 meses. Então, o que acontece? Quando a criança começa a receber fórmula infantil, onde vai ter leite geral é de vaca, né? As proteínas que lá estão, elas são semelhantes às proteínas do leite materno, mas não são iguais, né? E tem até umas proteínas que são diferentes. Não tem no leite materno, mas tem no leite de vaca. Então, ao serem digeridas, quebradas com as nossas próprias tesourinhas, às vezes sobram alguns fragmentos, um pouquinho grandes ainda, que em contato com a mucosa absortiva do bebê,
Essa mucosa absortiva, ela precisa ali fazer um discernimento do que entra e o que não deve entrar, né? Então, às vezes, essa mucosa se confunde, acha que aquela proteína é uma substância ruim, tóxica, que vai gerar algum problema para o bebê, que eventualmente a criança pode botar alguma coisa na boca que não era para pôr, né? Então, nem tudo que cair lá é para entrar, tem coisas que não é para entrar, né? Então, ao encontrar ali uma substância que é um pouquinho diferente daquela que era recebida do leite materno, pode-se gerar uma reação alérgica. E como é um dos primeiros alimentos que a gente entra em contato, ele realmente está lá no topo da lista, é um dos 10 alimentos mais alergênicos que existem. Né? E aí, junto com essa lista, a gente tem também a proteína da soja, porque também é fornecida nas fórmulas infantis, tem algumas fórmulas que são à base de soja, e temos também, né, os frutos do mar, que é muito comum também pessoas serem alérgicas. Professora, e existe uma diferença entre a composição do leite de animal para animal? E outra coisa, por que, que as pessoas muitas vezes ela têm uma certa intolerância ao leite de vaca, mas ela pode tomar o leite de ovelha ou de cabra, por exemplo? Sim, a composição dos leites dos diferentes mamíferos é muito variável. Todos os leites têm lactose, que é esse açúcar específico dos leites, só que a quantidade de lactose vai variar muito entre as espécies e também durante o período de lactação também. Então, a quantidade de gordura muda também, as proteínas, quais são elas, em que quantidades elas estão. Então, existe realmente bastante variação em relação a isso. Quando a gente compara, por exemplo, o leite humano com o leite de vaca, que é o que mais comumente a gente consome, o leite materno ele é mais albuminoso, ele tem mais albumina, que são proteínas do soro. A vaca já tem um leite mais caseoso, tem mais caseína, o que é muito bom para fazer queijo, né? Então são leites diferentes. Agora, quando a gente compara o de vaca e o de cabra ou o de ovelha, às vezes tem algumas variações em relação às proteínas. Então, tem algumas pessoas que podem ter alergia a uma determinada proteína no leite de vaca, e essa proteína não estará presente, ou estará presente em quantidade muito pequena no leite de cabra, por exemplo. Então, o leite de cabra se tornará de mais fácil digestão. Também é importante mencionar que os lipídios, as gorduras do leite de cabra, eles são diferentes, tem umas moléculas menores que também acaba facilitando a sua digestão. Então, existe essa tentativa, né, de, entre crianças, por exemplo, que não toleram bem, não vão bem com leite de vaca, fazer uma tentativa com leite de cabra ou leite de ovelha para ver se elas reagem melhor, se elas absorvem melhor, né, se elas não têm nenhum tipo de sintoma e conseguem se adaptar melhor a esse produto. Então, por esse motivo que às vezes vale a pena tentar. Professora, por que uma pessoa muitas vezes intolerante à lactose, ela não pode beber leite, mas ela pode comer o queijo? Que curioso, né? Por que será? Tem motivos para isso, sim. Quando a gente consome o leite, a lactose vai estar lá. Então, tem cerca de 4%, 4,5% de lactose. A cada 100 gramas, 4 gramas de lactose. Quando você come o queijo ele é sólido, né? Então, para você fazer essa transformação, né, de um produto líquido ele se tornar sólido, você tira a água dele. Então, no processo de fabricação, muito dessa água vai ser perdida. Então, essa lactose ela vai ser perdida, uma parte dela, quando você faz o processo de fabricação do queijo. E aquela que fica presa lá dentro dessa malha, né, proteica que constitui o queijo, como existem bactérias que são usadas para fazer a maturação desse produto, essas bactérias vão consumir esse açúcar como fonte de energia para elas. Então, queijos de maturação mais longa, eles terão menos lactose, às vezes eles nem terão mais lactose, ou terão quantidades traço de lactose. Sendo que os queijos mais frescos, a gente até pode encontrar um pouco, sim. Então, são por esses fatores em especial, mas, como eu falei, né, hoje a gente tem
produtos adicionados da enzima, que é a tesourinha que quebra esse açúcar. Então, a gente consegue tomar um leite zero lactose, né, ou que tem traço de lactose, comer um iogurte também, que a gente chama de deslactosado, né, ou zero lactose, e requeijão e outros produtos também lácteos, onde a lactose terá sido quebrada. Bom, professora, agora a última pergunta. Leite com manga, mata ou não mata? Não, não mata, nunca matou, que eu saiba. Isso tem origem histórica. É na época da escravatura no Brasil. Os escravos, eles queriam consumir leite, né? E não era dado a eles leite. Não era dado, né? Porque, como a gente já comentou anteriormente, é um produto caro, né? Então, a orientação é que eles consumissem mangas. E as mangas no Brasil a gente sabe, né, que é uma fruta que dá com muita facilidade, os pés ficam carregados. Então, se dizia para eles consumirem as mangas e não consumirem o leite, porque se fizessem essa mistura, eles passariam mal e morreriam, né, teriam lá uma indigestão forte. Hoje em dia a gente tem até produtos no mercado, né, como iogurte sabor manga. Então eu já vi até pessoas brincando, nossa, mas essa empresa quer me matar, né? Como é que estou fazendo um iogurte sabor manga, né? Sendo que não pode fazer essa mistura. Mas isso tem essa origem histórica e agora já cai um pouco na brincadeira, né? Porque já se tornou mais conhecido, né, de que isso não é verdadeiro. Professora, muito obrigado pela aula de hoje. Foi realmente uma aula fantástica e eu espero que agora as pessoas comecem a ver o leite de uma forma mais positiva. Sim, também espero. Como eu tinha comentado no início da nossa fala, a gente consome leite há muito tempo, né? Então, agora se criou um problema, um conflito que não tem muito porquê, né? Então, se você não vai bem com leite, ok, restrinja ou procure produtos adaptados, mas o leite continua sendo um alimento, não mudou nada nesse tempo que justifique que a gente deixe de consumir, a não ser que você, por algum motivo específico, não possa. Mas continua sendo um alimento nutricionalmente muito rico, fonte de muitos nutrientes, muito saboroso, com aspectos culturais também, que vai muito bem em muitas receitas. Então, para quem pode, eu recomendo continuar consumindo seu leite e seus produtos lácteos em geral. Joia, legal. Muito obrigado, professora. Ótimo, obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite, pela oportunidade.